Olá, meu nome é Cristiane, eu sou professora de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre alguns pensamentos políticos e econômicos, hoje sobre o socialismo, o comunismo e o anarquismo. Mas a gente precisa voltar um pouco para entender como que era o artesanato ali ainda na estrutura social do feudalismo. Então, quem eram esses pequenos artesãos? O artesanato ele detinha os próprios meios de produção. O que significa isso? Ele era dono dos seus instrumentos, das suas ferramentas de trabalho, e ele que determinava o seu espaço e o seu tempo. Ou seja, era uma oficina improvisada na casa dele, ele determinava quantas horas ele iria trabalhar por dia naquele objeto e ele detinha o conhecimento do todo. Então, ele conhecia todas as etapas produtivas para se fabricar aquele objeto, seja um calçado, um móvel. Então, desde ali da compra da matéria-prima até o acabamento final e a venda para o consumidor. O que começou a acontecer? Por volta ali do século XV, surgiu a figura do homens de negócio, que mais tarde a gente vai chamar de empresário. Então, esses homens de negócio, eles compravam a matéria-prima, levavam para o artesão, combinava ali um prazo e um preço com ele, depois, ao final, comprava, né, o objeto e revendia para o consumidor final por um preço a mais, né? Então ele ganhava na diferença, ganhava o lucro. Outro exemplo aí, né, outra pintura do artesanato. Depois dessa etapa, né, produtiva, a gente passou para a manufatura. O que era a manufatura? Ó, que vocês podem ver, né, galpões. Então, o que esses homens de negócio que a gente passou a chamar de empresário começaram a fazer? Eles começaram a contratar e agrupar esses artesãos em grandes galpões, e o espaço e o tempo já não era mais controlado pelos artesãos, passou a ser controlado pelo empresário. Então, ele falava, né, a quantidade de horas que eles iriam trabalhar e eles forneciam o espaço onde eles deveriam realizar o trabalho, né? No caso, esses grandes galpões. E aí, o processo produtivo começou a ser dividido em tarefas, em etapas. Então, cada trabalhador, cada artesão, ficava responsável por uma etapa da produção daquele objeto. Então, a partir desse momento, ele começa a perder o conhecimento do todo, né, de todas as etapas para confeccionar aquele objeto. E aí, né, uma coisa que eu não falei, né, no artesanato, como ele mesmo fabricava, né, aquele produto, aquela mercadoria, havia uma limitação. Então, ele não conseguia fazer uma produção em grande escala, porque ele dependia da sua força de trabalho. Então, existe uma limitação. Já na manufatura, a produção começou a ser mais volumosa. Por quê? Porque, como era dividido em etapas, né, cada um fazia um pedaço e eram mais artesãos, conseguia fazer um grande estoque e produzir num volume muito maior. As ferramentas e as máquinas aqui nesses galpões ainda eram muito simples, né? Ainda não eram um pouco mais sofisticadas, né? Que os instrumentos de trabalho que eles utilizavam em casa, né? Mas porém eles eram donos, né? Desses instrumentos, mas aqui na manufatura ainda são ferramentas e máquinas simples. E aí, a partir do século XVIII, né, ocorre a Revolução Industrial, como a Inglaterra como pioneira e seguidos, né, de outros países europeus aos poucos, mas a grande Revolução Industrial começou ali na Inglaterra, e com a foto aqui, né, de uma máquina a vapor. Então, a grande revolução, né, da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, foi o advento da máquina a vapor. E aí, por quê? Né? Porque passou a ser possível uma fabricação em grande escala, né, numa escala muito maior do que a manufatura, porque a máquina consegue fazer o trabalho de centenas de homens. Então surgem as fábricas, ou também conhecidas como maquinofaturas. Então, ó, aqui você já vê uma escala, né, mais industrial. Então, aí as etapas elas estavam ainda mais detalhadas. Então, cada trabalhador fazia uma pequena etapa sequencialmente, aumentando a produção e diminuindo o tempo para serem feitas as mercadorias. Então, o trabalhador agora ele tinha que alimentar a máquina, controlar apertando lá um botão, acionando uma alavanca, e tinha que fazer pequenas manutenções, né? Quando enroscava ali algum produto na máquina, ele tinha que fazer essa manutenção. Então, aqui nós temos a total perda do espaço e do tempo, né, desse profissional, aí já é um trabalhador,
Ele perde, então, nesse momento, os meios de produção dele, porque ele não é dono, né, das máquinas, as máquinas a vapor. O empresário é dono do meio de produção, passa a ser dono do meio de produção, e o trabalhador passa isso. E o trabalhador também tem outra perda, que ele perde o conhecimento de produzir aquele objeto. Então, agora, a máquina realiza esse serviço e ele conhece apenas aquela etapa, aquele passo para fazer aquele produto. Ele não conhece toda a escala produtiva, toda a etapa, né, todos os passos para confeccionar aquela mercadoria. E aí é o que a gente vai chamar de alienação do trabalho. O que é a alienação do trabalho? É essa perda do conhecimento, né, do seu próprio trabalho. Então, você utiliza a sua força de trabalho, mas como você não é dono dos meios de produção e não conhece, não tem esse conhecimento de todo o processo, você é alienado ao seu próprio trabalho. Você desconhece o seu próprio trabalho. Aqui nós temos, né, nessa época, nós temos condições duras, aqui a gente pode ver, né, crianças trabalhando. Então, as condições eram precárias no início, né, dessas fábricas. Trabalhavam crianças, trabalhavam mulheres, com jornadas de até 16 horas, não tinha férias, não tinha nenhum direito trabalhista, não tinha segurança do trabalho, não tinha utilização de EPIs, né? EPIs são os itens de segurança que toda profissão tem. E essas fábricas, né, essa revolução industrial, né, que levou a disseminação, né, dessas fábricas por toda a nação, ela começou a expulsar os trabalhadores, né, os camponeses, de suas terras, que a gente vai chamar de êxodo rural. Né? Então, eles vão sair do campo e vão começar a se aglomerar nas cidades. Porém, eles vão, né, ainda como acontece, né, ainda hoje, em vários lugares do mundo, essa população em massa, né, se desloca do campo para a cidade, só que por não ter recursos e pela cidade não comportar tanta gente, eles começam a se aglomerar e em casas, né, em habitações precárias e à margem da sociedade. Então, eles ficam em áreas ali que não são às vezes próprias, né, para habitação, eles correm alguns riscos, como acontece hoje. Né? Então, eles ficavam à margem dessa sociedade. E, a partir daí, com o crescimento das fábricas, começa a ficar mais sólida a divisão de classes. Então, fica uma sociedade bastante definida entre os trabalhadores, né, os proletários, proletariado. Proletariado nada mais é do que o trabalhador que ele não possui, que não tem a posse, né, dos seus meios de produção e nem de terras. Então, é chamado de proletariado. É o assalariado, o trabalhador comum. E versus o burguês. Então, a burguesia. Burguês é aquele, né, gente? Eu sei que às vezes a gente brinca, chamar alguém de burguês, mas o burguês, em tese, é aquele que é dono dos meios de produção. Então, se você for dono de algum meio de produção, você é um burguês, né, por essa definição. Então, nessa sociedade, nós tínhamos poucos intermediários, né? Era basicamente burguesia e proletariado. Né? Entre esses dois, tinham como é que fala? Poucos profissionais. Né? As duas principais classes eram essas, os trabalhadores versus burguesia. Então, aí a gente vai entrar mesmo no socialismo. O que foi o socialismo? O socialismo foi uma resposta ao capitalismo industrial. Lembra lá no começo, né, da nossa matéria? Podem voltar lá no caderno depois, né, para rever. O capitalismo ele tem fases, né? Então ele começou numa fase monopolista. Depois ele foi, a partir da Revolução Industrial, ele começou a entrar na fase do capitalismo industrial. Então esse capitalismo, né, a fase monopolista era uma fase pré-capitalista, né, que a gente fala, e a partir da Revolução Industrial, o capitalismo passa a ser industrial. Então, como nós tínhamos, né, essas condições muito precárias, né, o trabalhador teve que deixar as suas terras, ele não tinha posse, não era dono do seu trabalho, não tinha meios para sobreviver sem a figura, né, da burguesia, sem os empresários. O socialismo ele entra como uma tese em resposta a esse capitalismo industrial que mostrava, né, todas as dificuldades e todas as desigualdades. Então, na verdade, o socialismo ele passou a ser pensado, né, essa teoria, por intelectuais
que eram da classe da burguesia, né? Alguns burgueses intelectuais começaram a pensar sobre a sociedade e aí eles pensaram numa sociedade ideal. Então, a gente divide o socialismo em socialismo utópico, científico e real. Por que tem essa divisão? Né? Ao longo aqui da aula, a gente vai entender. Então, primeiro a gente vai falar sobre esse socialismo utópico. O que é uma utopia? Utopia é aquilo que ainda não aconteceu, então aquilo que está por vir, um ideal, um sonho, aquilo que a gente pensa como ideal, uma casa ideal, como seria uma casa ideal, quantos quartos vai ter piscina, vai ter, sabe, aqueles sonhos que a gente faz? O socialismo utópico seria isso. É uma teoria de uma sociedade, né, de uma economia, né, aplicada numa sociedade, uma economia política aplicada numa sociedade, e esses intelectuais começaram a pensar como se daria isso. Esses primeiros autores, então a gente conhece muito, né, o socialismo, a gente liga muito o socialismo ao Marx, mas na verdade antes dele tiveram outros autores que pensaram essa sociedade. Então esses primeiros autores eles defendiam o desenvolvimento econômico do capitalismo e não o fim, e não a destruição desse sistema, melhorando a vida das pessoas. Então eles apostavam no pleno desenvolvimento do capitalismo, para com isso, né, ter a riqueza necessária para investir na melhoria da qualidade de vida das pessoas. O que levaria depois a uma sociedade ideal, que seria uma sociedade igualitária e justa. Depois desse socialismo utópico, a gente entra no socialismo científico. Qual que é a diferença, né, do utópico para o científico? Aí está a figura, né, os grandes teóricos do socialismo científico, que é o Marx e o Engels. O Marx e o Engels, eles criticaram o socialismo utópico porque eles disseram que esse tipo de tese ela não dizia como que isso iria acontecer, então como se chegaria a essa sociedade ideal, e nem falava os passos, né, as etapas que a sociedade deveria seguir para alcançar, enfim, essa sociedade justa e igualitária. Eles criaram no século XIX, é também conhecido como marxismo, né, apesar de ter sido elaborado essa teoria por dois autores, né, o Engels e o Marx, mas ficou mais conhecido, né, pela figura do Marx e ficou conhecido como marxismo. Então, o socialismo científico é conhecido também como marxismo. Então, eles fizeram o que eles fizeram? Eles fizeram uma análise histórica das classes, das sociedades, e aí eles chegaram à conclusão de que, ao longo da sociedade humana, ao longo da história humana, sempre existiram classes opostas. Então, sempre existiram opressores e oprimidos. Em qualquer sistema político que até aquele momento existiu, existiam as classes sociais antagônicas, opostas entre si. Então, basicamente, existiam aqueles que eram donos dos meios de produção e os assalariados, sem posses e apenas com a sua força de trabalho. E aí, a partir dessa teoria, como eles chegariam, o que eles defendem? Né? Primeiro, eles defendem a abolição da propriedade privada, a divisão igualitária de renda, né, da renda pelo Estado, então o Estado iria fazer essa divisão, e uma economia planificada. Por quê? Nessa economia planificada, o Estado colocaria, né, qual era a demanda de determinado serviço, de determinada área, então ele iria dividir na sociedade a produção de acordo com o que a sociedade precisava, né, não visando lucro, e o proletariado seria a única classe para